pertence ao Senhor. Olá, é tão bom tê-los aqui novamente para estudar este livro que faz parte da nova série da Comunidade Cristã das Boas Novas, chamada Gente como a Gente. No estudo anterior, tivemos o privilégio de aprender que Jesus veio para os pecadores e não para os justos, e que deseja a misericórdia dos seus discípulos e não sacrifícios. Há lugar no Cristo para a ovelha tido como negra da família. O Cristo que nos aproxima é maior, muito maior, do que tudo que pode nos separar. Hoje estudaremos uma história bastante conhecida, a mulher que lavou os pés de Jesus. Lucas capítulo 7, verso 26 a 39, vai nos mostrar um pouquinho sobre essa história. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. E que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. O verso 47. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sem dúvida alguma, assim como os moradores de Cafarnaum, aos nossos olhos, julgaríamos entre os dois que Simão seria a pessoa mais piedosa. Simão é um clérigo, um estudante de teologia. Era um conhecedor da palavra, um religioso de mão cheia. Mas o olhar apurado de Jesus vai além da superfície. Jesus não escolheu Simão, o teólogo. Jesus escolhe a mulher pecadora. E mais, revela a Simão e a todos nós o verdadeiro motivo. Não que Simão queria saber, porque a sua mente estava divagando. Ele procurava saber como aquela prostituta havia entrado em sua casa. E como, diante de tal situação, ele poderia se comportar. Ele não sabe se repreende os servos ou se tira aquela mulher dali. O jantar era formal, havia pessoas da mais alta classe entre os convidados. Só havia nata presente. E agora essa mulher rastejando aos pés de Jesus, beijando os pés, por quê? Sua mente não parava de pensar. Simão, ele estava verdadeiramente furioso. Furioso. Se Jesus fosse realmente quem ele diz ser, ele pensou, ele não iria querer nada com essa mulher. Simão estava prestes a aprender uma lição. A lição que todos nós vamos aprender hoje. Assim como Simão, se nós não queremos que Jesus ouça o nosso pensamento, o melhor seria não pensar. Pois quando Jesus ouve o pensamento de Simão, Jesus decide partilhar o dele também. E nós vemos isso em Lucas, capítulo 7, verso 40 ao 47. Vamos ler? Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse, mestre. Disse ele: 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Aí, ele faz uma pergunta, preste atenção. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que é aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos.
Você não me saudou com beijo, como é de costume. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Repare que Simão convida Jesus para ir à sua casa, mas o trata como um parente indesejado. Nenhuma das cortesias habituais, nada de saudação ou beijo, nem mesmo água para lavar os pés do suor e da poeira da rua, como era de costume naquela época. Muito menos o óleo sobre a sua cabeça. Nota-se que Simão não faz esforço algum para que Jesus se sentisse, ao menos, bem-vindo em sua casa. Agora a mulher, a pecadora, faz tudo o que Simão, o teólogo, o religioso, conhecedor da palavra, poderia fazer. A Bíblia não nos revela o nome dela, só nos deixa saber sobre a sua reputação. Uma pecadora. Muito provavelmente uma prostituta. Mas a opinião das pessoas não a impediu de maneira nenhuma de se aproximar de Jesus. Não foi por causa das pessoas que aquela mulher invadiu a festa. Ela foi por causa de Jesus. Por isso que cada movimento dela foi significativo. Cada gesto é exagerado. Ela chega a encostar a sua face nos pés de Jesus, ainda suado, empoeirado pela caminhada. Aquela mulher não levou água, mas regou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela não carrega uma toalha, mas utiliza os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Ela não se importa em abrir o frasco de perfume, talvez o único objeto de valor que ela tenha, para massagear os pés de Jesus. O aroma que toma toda a casa é tão envolvente quanto a ironia da cena. Entre todos os convidados, Simão seria o mais indicado para demonstrar tal amor. Mas não é ele o estudioso das Escrituras, o teólogo, o religioso, o piedoso? Simão, no entanto, se revela um homem rude, frio e distante. A pessoa mais propensa a evitar Jesus seria a mulher, a pecadora, não é mesmo? Não seria ela a conhecida ou tida como a desenvergonhada da cidade? Em contrapartida, o amor que ela expressa é extravagante e arriscado ao mesmo tempo. Como explicar tamanha diferença entre os dois? Treinamento, educação, vestimenta, dinheiro? Não. Pois Simão a superava com grande folga em todos esses quesitos. Contudo, há uma área na qual a mulher deixa Simão a léguas de distância. Qual é? Pense nisso. Você consegue imaginar qual é a descoberta que ela faz, mas Simão deixou escapar? Qual o tesouro que ela preza tanto, mas ele ignora? Eu vou lhe contar. O amor a Deus. O amor a Deus. Parece tão simples, né? A história não nos revela com detalhes como essa mulher conheceu o amor de Deus, se foi por meio das palavras de Jesus, diante de alguma situação como aquela em que ele falou em Lucas capítulo 6, verso 36. O Pai de vocês é misericordioso. Será que estava por perto quando Jesus teve compaixão da viúva de Naim? Sabemos
que a mensagem de Jesus percorria todos os lugares que ele passava. Será que ela observou as transformações por aquelas pessoas da quais se encontraram com Jesus, assim como os cobradores de impostos, por exemplo, que foram transformados em discípulos? Não sabemos, mas uma coisa temos certeza: ela chegou sedenta aos pés de Jesus. Ela chegou sedenta como uma peregrina que verdadeiramente ela era. Sedenta por causa da culpa ou por causa das noites intermináveis em que ela procurava o amor e só encontrava camas vazias. Sedenta pela graça que tocou o seu coração e lhe mostrou que o verdadeiro amor estava no Cristo. Aquela mulher, ela bebe dessa graça, ela bebe dessa água, sem deixar derramar uma gota sequer. Simão, por sua vez, não consegue se dar conta de sua condição de sedento também. Gente como Simão não necessita de graça, apenas analisa. Não pede misericórdia, debate e distribui. Não é que Simão não pudesse ser perdoado. Na verdade, é que ele nunca pediu perdão. Assim, enquanto ela bebe, ele cospe. Enquanto ela tem um grande amor a oferecer a Jesus, ele não tem amor algum. Consegue imaginar o porquê? Por causa do princípio que o capítulo 7, verso 47, a parte B, nos ensina. Vamos ler? Ele fala assim: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Em outras palavras, não podemos dar coisa alguma que jamais recebemos. Se nunca recebemos amor, como podemos amar os outros? Somos especialistas em tentar, não é verdade, conjurar o amor a partir das nossas próprias forças. Como se houvesse dentro de cada um de nós uma fogueira, necessitando apenas de uma madeira para que, de alguma forma, ela aumente. Qual a nossa estratégia típica ao tratar um relacionamento conturbado, por exemplo? Tentar com mais empenho. Não é assim que nós fazemos? Tantas e inúmeras vezes nós não agimos assim? Por exemplo, a minha mulher necessita do meu perdão. Não sei como, mas vou perdoar. Não importa o quanto isso vai doer, mas vou ser gentil com o meu chefe. Não é assim que pensamos? Será que estamos pulando uma etapa? Será que o primeiro passo de amor deve ser dado não na direção das pessoas, ou daquela pessoa especificamente, mas em direção de Deus? Será que o segredo de amar é saber receber? Para você e eu conceber o amor, primeira coisa que precisamos fazer é receber o amor de Deus. Olhemos para as orientações de João, que ele nos dá ali em 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vou repetir. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quer ser uma pessoa mais amorosa? Comece aceitando o amor de Deus e ocupando o seu lugar como filhos queridos que nós somos, conforme o apóstolo Paulo nos orienta em sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Está difícil colocar os outros em primeiro lugar? Pense no modo como Cristo faz isso com você. Lembre-se de Filipenses capítulo 2, verso 6, que diz assim: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se. Como Simão,
podemos abrir a porta, mas os nossos relacionamentos necessitam muito mais do que um simples gesto social. Há maridos e esposas que precisam ter os pés lavados. Precisamos derramar o óleo de amor sobre os nossos filhos. O amor capaz de salvar um casamento não está em nós. É para além de nós. Uma dedicação para preservar uma amizade não pode ser encontrada em nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Precisamos de ajuda e a única fonte externa capaz de habilitar para tal é Deus. Assim, começamos primeiramente recebendo o amor de Deus, para depois poder amar também. O apóstolo João apresenta a sequência certa para nós. Ele fala assim, o primeiro passo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João capítulo 4, verso 9 a 10. Em seguida, tendo realizado um depósito tão exorbitante e surpreendente em nosso coração, que é o amor de Deus, assim nós podemos assinar um talão de cheque, não um talão de cheque sem fundo, mas agora com um amor. E assim podemos amar o nosso próximo. O segredo para amar é ser amado. E Deus é a única fonte deste amor. Agora nós teremos um questionário que será de grande importância para os nossos grupos, para o nosso aprendizado, até sozinho na nossa devocional. Então fiquem à vontade a responder essas perguntas de suma importância para a melhor compreensão de tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Deus abençoe.